Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo do rei Dagnos, reinava na cidade de Samos um homem da raça dos povos sinocéfalos. Ele veio da ilha e foi instruído pelo Senhor a receber o santo batismo de Jesus Cristo. E foi-lhe revelado que muitas gerações passariam a crer no Senhor Jesus e por meio dele viriam a tornar-se filhos do Deus vivo. Saudações, caros lupinos. Hoje vou lhes falar sobre São Cristóvão e o mistério de sua história. Essa é a aparência que normalmente se conhece dele nas igrejas, mas também existe uma outra aparência que é retratada em muitas e antigas gravuras, e por isso que ele é conhecido como o Santo Lobisomem. Mas antes de falar disso, vou apresentá-lo a vocês. São Cristóvão, ou São Christopher, é o santo protetor dos viajantes. Então, é comum você ver caminhoneiros que são devotos dele. São Cristóvão também é o protetor dos marinheiros e dos peregrinos, e também é a ele que se roga quando se deseja proteção contra pesadelos e tempestades. Estes que citei são apenas alguns de seus padronados. São Cristóvão é um mártir cristão, ou seja, ele preferiu morrer a ter que renunciar à sua fé em Cristo. Ele foi perseguido e morto no século III, no reinado do imperador romano Décio. A data de celebração a São Cristóvão é comemorada no dia 25 de julho, e antigamente, no calendário tridentino da Igreja Católica, permitiam apenas que fossem realizadas celebrações em missas que fossem privadas. Mas com o passar dos anos, esta restrição foi removida e a celebração a São Cristóvão pôde ser comemorada livremente. Apesar da Igreja Católica ainda aprovar a devoção a ele, no ano de 1969, ela removeu o seu dia festivo do calendário católico de santos. Na época, a Igreja declarou que a celebração não era de tradição romana, tendo em vista a sua adesão tardia e limitada ao calendário romano. Será mesmo que a verdadeira razão é esta? Mistério. Bom, apesar de haverem várias lendas e de ser um dos santos mais populares do mundo, pouco se sabe de concreto sobre sua vida e morte. Porém, o que eu vou lhes contar agora é a história que se conhece desde o seu nascimento até a sua morte. Não se sabe ao certo em que cidade ele nasceu. As lendas do Ocidente dizem que ele nasceu em Canaã, e as lendas do Oriente que ele nasceu na Líbia. Porém, ambas contam que ele era filho de um rei pagão, que nasceu graças às preces de sua mãe. De início, ele não se chamava Cristóvão. Seu pai, o rei, o batizou com o nome de Réprobo, do latim réprobus, que significa condenado por Deus. Os anos se passaram e Réprobus foi adquirindo força
e uma estatura extraordinária, além do comum. E por conta disso, ele decidiu que serviria somente àqueles que se mostrassem ser o mais forte e valente. Na busca por tais pessoas, ele acabou servindo a um rei muito poderoso e também a um outro indivíduo, um mago que alegava ser o próprio Satanás. Mas por fim, Réprobos deixou de servi-los, pois achava que faltava coragem a ambos. Primeiro ao rei, que tremia só de ouvir-se falar no diabo, e depois o indivíduo que alegava ser Satanás. Esse se assustava ao ver cruzes pela estrada, não temendo a cruz em si, mas sim aquele que morreu nela, Jesus. Réprobos então se deu conta que Jesus Cristo seria o mais forte e decidiu que serviria a ele. Réprobos então procurou a ajuda de um ancião eremita para que este o auxiliasse a chegar até Cristo de alguma forma, pois naquela época Cristo já havia sido crucificado. O ancião lhe batizou e educou na fé cristã, e disse a Réprobos que ele precisaria jejuar, dobrar-se aos joelhos e rezar muito. Somente assim ele conseguiria alcançar a Cristo. Mas Réprobos era um guerreiro, e para ele essas práticas não condiziam consigo. O que ele gostava mesmo era de desafios, batalhas. O ancião então lhe confiou uma missão, a de ser um atravessador e ajudar as pessoas que desejavam chegar do outro lado de um perigoso rio, onde muitos já se afogaram ao atravessar. O ancião disse que com esse trabalho sacrificante e caridoso, Réprobos terias a gratidão e orações dos beneficiados, e com certeza Cristo iria lhe recompensar. A missão foi aceita, e em uma certa noite surgiu uma criança sozinha, não deveria ter mais do que 6 anos, e pediu ajuda para fazer a travessia. Réprobos colocou a criança sobre seus ombros e iniciou a travessia. Mas conforme avançava, estranhamente, o peso da criança ia se tornando cada vez mais insuportável. Réprobos, que possuía uma força descomunal e estava já acostumado a carregar várias pessoas ao mesmo tempo enquanto realizava as travessias, não entendia como não estava dando conta de uma única criança. Criança esta que ficava cada vez mais pesada, chegando a tal ponto que Réprobos precisou se inclinar para a frente, quase ficando submerso. Quando finalmente chegaram às margens do rio, Réprobos perguntou ao garoto: "Quem é você?" O garoto sorriu e respondeu: "Eu sou o Criador, o Redentor do mundo. E você não carregou só a mim, mas sentiu também todo o peso do mundo." A partir de então, ele não mais foi chamado de Réprobos. Seu nome agora era Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Antes de partir, o Criador ordenou a Cristóvão que atravessasse novamente o rio e fixasse na terra, próximo à sua cabana, o bastão de apoio que ele utilizava nas travessias. Na manhã seguinte, apareceu no lugar do bastão uma exuberante palmeira. Por isso é comum, em muitas imagens, ver São Cristóvão sendo retratado ao lado
ou segurando uma palmeira. Bom, após estes milagres e ter recebido um novo nome, São Cristóvão passou a se dedicar inteiramente a levar a palavra de Deus, espalhando sua doutrina por diversas cidades. São Cristóvão convertia multidões por onde passava, e isso despertou a fúria do rei Dágnos. São Cristóvão foi perseguido e levado até a presença do rei. Cabeça de cão e perverso desordeiro, quem és tu? De onde vieste? Por que não ofereces sacrifícios aos meus deuses? Gritou o rei. São Cristóvão então replicou: Certamente é bem apropriado o teu nome, Dágnos, uma vez que tens parte com a morte e és aliado de teu pai, o demônio. Mas estes deuses aos quais desejas que eu ofereça sacrifício, eles não são nada. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Nem sequer podem ajudar os que lhe oferecem sacrifícios, pois são feitos de ouro, prata e madeira. Que pereçam os deuses que não fizeram o céu e a terra. Só loucos prestam cultos aos teus deuses. São Cristóvão foi preso, mas permaneceu fiel a Cristo. E mesmo na prisão, continuou a converter multidões, guiando-os a conhecer a verdade. Isso levou o rei Dágnos à ira. Se não eliminar este criminoso da face da terra, ele arrastará todo o povo em sua iniquidade, e todos acreditarão nele. São Cristóvão novamente foi levado até a presença do rei, que lhe disse assim: Sinocéfalo e perverso desordeiro, não oferecerás sacrifício aos meus deuses? Por quanto tempo insistirás nessa fé? Por quanto tempo devo tolerar-te? Vais sacrificar aos meus deuses ou não? São Cristóvão se manteve fiel à sua fé, e então foi cruelmente martirizado. O acorrentaram, lhe açoitaram, bateram-lhe com vergas de metal, colocaram em sua cabeça um elmo de ferro quente em brasa e por fim o decapitaram, chegando assim ao fim de sua vida. Bom, caros lupinos, essa é a história que se conta de vida e morte de São Cristóvão. Mas ainda não é tudo o que se diz sobre ele. Agora falarei do lado oculto de sua história. Em inúmeras gravuras sobre São Cristóvão, e são muitas mesmo, e que até possuem datas bem variadas, ele não é retratado como sendo um ser humano, mas sim como sendo um ser da raça sinocéfalo. Para quem não sabe o que é um sinocéfalo, sinocéfalo é uma antiga e lendária raça de seres que possuía o corpo de homem, mas a cabeça era como a de um cão. Na era medieval, viajantes e soldados que ousaram se aventurar pelas bordas do mapa-mundi desconhecido descrevem encontros com criaturas que para eles eram monstruosas. O naturalista romano Plínio o Velho publicou entre os anos 77 e 79 d.C. 37 livros, criados a partir de 20.000 fatos, extraídos de
de 2.000 volumes clássicos. Os livros incluíam ilustrações e descrições de muitas destas raças encontradas. E claro que entre elas estava a do povo sinocéfalo. De acordo com Plínio, os sinocéfalos viviam nas montanhas da Índia. Era um povo primitivo que vivia em grupo e latia para se comunicar. Essa era a linguagem deles. Suas moradas eram em cavernas e se vestiam com as peles de animais. Eles caçavam com muito êxito e utilizavam artefatos como arcos, bastão, dardos e até mesmo espadas. Esta é uma relíquia, uma estatueta de sinocéfalo esculpida em madeira. Ela data do século XIX. Bom, apesar desta descrição dada por Plínio, outros descreveram os sinocéfalos como sendo um pouco mais monstruosos, como foi o caso de Alexandre o Grande, que os descreveu como sendo seres de enormes dentes e respiração ofegante. Mas, independente de quem os descrevia, havia sempre um ponto em comum. Todos falavam sobre a dupla natureza que eles possuíam, a de homem e animal. Segundo relatam, os sinocéfalos e outras raças parecidas eram de conhecimento da Igreja, que os utilizavam como soldados do cristianismo. As lendas contam que São Cristóvão era um ser desta raça e que sua natureza sinocefálica acabou por ser removida da literatura ocidental, passando a ser descrito como inteiramente humano. Porém, muitas referências a São Cristóvão ser um sinocéfalo pode ser encontrada na Irlanda e nas regiões que não tiveram influência celta. Conhecimentos que sobreviveram graças ao fato dos monges irlandeses saberem grego e sua cultura não ter sido tão afetada pelos romanos como as outras foram na Europa. Aqui podemos observar este afresco retratando São Cristóvão como um sinocéfalo. O afresco está sendo preservado nas paredes da igreja de Santo Anargirói Antônio, localizada em meio a um cemitério de um vilarejo grego sobre as montanhas, chamado Ilha Androne. Existem algumas curiosidades a serem vistas neste afresco. Podemos claramente observar que todos os santos nele foram retratados de frente, com exceção de São Cristóvão, que está retratado de perfil. Nota-se também que em sua mão direita ele segura uma cruz, indicando o seu martírio de sacrifício. Ele está trajando roupas militares e clamídia vermelha em seu ombro. De acordo com os arqueólogos, esta relíquia data do século XVIII. Aqui podemos ver outra pintura retratando São Cristóvão como um sinocéfalo. Esta arte está no monastério de Givry e novamente é mostrado São Cristóvão com roupa de guerreiro e até uma lança está ali junto a ele. Fora estes dois lugares que citei, embora seja raro, é possível encontrar afresco sobre São Cristóvão sinocéfalo em muitos outros lugares. Pois, como bem sabemos, com o passar dos séculos, os escritos e gravuras mencionavam cada vez menos da natureza sinocefálica de São Cristóvão.
Hoje em dia, ele é mais aceito ou retratado como sendo um homem de grande força e estatura, que carregou o Criador em suas costas. Convenhamos que muitas coisas ao longo dos séculos já foram ocultadas e até alteradas para não causar tanto espanto nas pessoas. Um exemplo é o caso das estátuas gregas e romanas, que aparecem nuas. Houve um tempo em que muitas foram castradas, a mando de alguns papas, e outras ganharam folhinhas na frente, para esconder suas genitais, pois, segundo eles, elas eram muito imorais. Se os cinocéfalos de fato existiram, e se São Cristóvão era um, acho perfeitamente possível terem ocultado isso, pois muita gente não aceitaria um santo com cabeça de cão. Não concordam? Imagina a reação de uma senhorinha entrando na igreja e se deparando com uma gravura ou estatueta de São Cristóvão cinocéfalo. Na certa, ela ia sair se benzendo e pedindo ao padre que retirasse imediatamente aquela imagem, pois seria coisa do cão, satânica ou seria blasfêmia, né? Bom, em relação ao povo cinocéfalo, com o passar dos séculos, sua história foi se alterando, até que se tornou lenda sobre lobisomens. Devemos observar que um dos nomes ao qual São Cristóvão foi chamado inicialmente é Réprobos, do latim reprobus, que significa condenado por Deus. Mas e se de fato Deus o tivesse amaldiçoado, o fazendo nascer assim, como um cinocéfalo? Algo parecido com o que acontece na lenda do sétimo filho, onde um pai quer tanto um filho homem, que quando nasce o seu tão desejado filho, ele é amaldiçoado com a maldição do lobisomem. É bem possível que, como sendo um rei pagão, o pai de São Cristóvão desejasse tanto um filho homem, e ele só nasceu graças às preces de sua mãe. Pode ter alguma ligação aí de maldição nesse caso. E é de conhecimento que divindades castigam sim as pessoas, os transformando em feras. Foi assim quando Zeus castigou Licaão e quando Deus castigou Nabucodonosor. Como parte da maldição, eles possuíam um forte desejo em comer carne humana. Mas, se caso eles provassem uma única vez, acho que até mesmo qualquer tipo de carne fosse, estariam para sempre amaldiçoados. E foi o que aconteceu com Licaão. Já no caso de Nabucodonosor, a sua fé em Deus foi maior, e ele conseguiu vencer esta tentação. E após um longo período de penitência, ele conseguiu voltar à sua forma e consciência humana. Uns dizem que São Cristóvão, após sua conversão ao cristianismo, foi redimido, e isso permitiu que ele abandonasse sua natureza bestial de cinocéfalo. No livro intitulado Das Condições dos Lobisomens, que é datado do ano 1872, há algumas citações a São Cristóvão e ao povo cinocéfalo, onde diz que a raça dos cinocéfalos era um tipo de clã de lobisomens, onde a transformação era permanente. Porém, que a conversão ao cristianismo poderia revertê-los. Especulo eu que este clã pode ter sido originado a partir da maldição de Licaão, pois todos aqueles que ele feriu e escaparam com vida herdaram a sua maldição. Talvez possam ter herdado ela um pouco mais fraca, mas enfim, não se sabe. Hoje em dia, ainda se ouve por aí
relatos, principalmente nas florestas americanas, de criaturas com corpo de homem e cabeça semelhante à de um cão ou lobo, que aparentemente vivem em grupo, como no caso relatado por Kate Zahn e outras tantas pessoas que passaram nos arredores de Bray Road. E tem aqueles que alegam ter visto um Dogman nas florestas de Michigan. Por que não estas criaturas avistadas? Algumas não possam ser um cinocéfalo remanescente, uma pequena comunidade, poucos que ainda sobrevivem, claro, sim, geração após geração. Bom, são apenas teorias. No livro também dá a entender que São Cristóvão é como se fosse um padroeiro, um santo protetor, daqueles que são lobisomens, mas que não praticam o mal, apenas querem viver em paz, sem machucar ninguém. Quem escreveu o livro nos dá a entender que é um lobisomem e devoto de Nossa Senhora e de São Cristóvão. No livro também diz que todo lobisomem que deseja manter a serenidade e controle durante as transformações nunca deve provar carne humana, para não ser corrompido pelo mal. E também é essencial ser um devoto de São Cristóvão. E antes das transformações, deve-se fazer a oração de São Cristóvão, que está contida no livro. Assim, não causarás mal a ninguém. A oração passada no livro é muito parecida com esta, porém, a maioria das palavras estão trocadas. Veja a diferença. Isto que eu estou mostrando é apenas uma estrofe da oração. Enquanto que uma roga por firmeza no volante, a outra roga por firmeza e vigilância nas caminhadas noturnas. Bom, como eu disse, este é apenas um trecho da oração. Eu já vi várias orações a São Cristóvão, e muitas até se parecem. Porém, as palavras estão trocadas. Esta contida no livro, de fato é uma oração voltada a alguém que é lobisomem e pede por proteção, pois não quer ferir ninguém, apenas quer viver em paz, como todo mundo. Apenas possui essa natureza peculiar. Vou mostrar aqui uma outra oração a São Cristóvão, e aproveitando essa de trocar as palavras, vou mostrar como que ficaria ela se trocasse algumas palavras. Esta está direcionada a motoristas, mas vamos mudar apenas uma ou outra palavra. E já vai parecer que deu um sentido, um outro sentido, algo mais que tem a ver com lobisomem. Vê se você concorda comigo ou não. Acolhei o nosso pedido, São Cristóvão querido. Não permitais que nossa visão se desvie quando estivermos dirigindo. Troque esse dirigindo aqui por transformado. Não permitais que nossa visão se desvie quando estivermos transformado, colocando em risco a nossa vida e a de nossos entes queridos, de amigos ou familiares. Evitai, São Cristóvão, que tomemos alguma bebida alcoólica e soframos algum acidente, leve ou fatal. Evitai, São Cristóvão, que sejamos corrompidos pelo mal, para não causar ou sofrer algum acidente, leve ou fatal. Enfim, protegei todos os viajantes que caminham por essas estradas movimentadas e cheias de perigo. Essa parte que fala de proteger todos os viajantes pode tanto ser um lobisomem que está vagando aí cumprindo seu fadário, ou de qualquer viajante, qualquer pessoa que esteja por aí pelas estradas, pelos caminhos, e que se deparem com um lobisomem desses corrompidos.
cuidando deles com vosso amor celestial e a vossa plena fé. Amém. Bom, caros lupinos, estas orações a São Cristóvão são feitas direcionadas a motoristas. Esta foi apenas uma demonstração de como, trocando uma ou duas palavras, o sentido da oração parece ser a um lobisomem. Tem uma outra oração aqui, eu vou lê-la plenamente como ela é. Aí vocês, aí na sua casa, fazem essa de mudar uma ou outra palavra e verás que sentido ela pode tomar em relação à condição de licantropia. Ela é assim: Senhor, conceda-me mãos firmes, olhos atentos, prudência e perfeito controle, para que eu possa fazer uma boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu, que és o autor da vida, fazei que eu não sofra nenhum acidente, não atropele, não fira ninguém, nem seja causa de morte. Desperta, Senhor, em mim sentimentos de bom samaritano e de Simão Cireneu. Dai-me calma e paciência no tráfico difícil. Protege-me de toda imperícia, de todo acidente e de toda desgraça. Juntamente comigo, ampara os meus companheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais, a usar o carro para o bem e a moderar-me no desejo da velocidade. Que tua graça me acompanhe sempre nas minhas viagens. Amém. Bom, caros lupinos, esta aí é mais uma oração a São Cristóvão. Troca aí uma ou outra palavra para você ver se não dá um sentido assim elevado a alguém que é o lobisomem e que roga por proteção e para ser alguém voltado ao bem. E só uma curiosidade que eu gostaria de acrescentar. Foi baseando nisso de lobisomens que rogam aos santos que eu fiz aquele vídeo, Oração do Tormento. Mas como bem vi, teve uns aí que não souberam compreender. Claramente lhes faltava conhecimento. Acho que agora lhes passei um pouco, mas não tem de quê. Bom, por enquanto, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que se tornem pessoas voltadas ao bem. Se já são, continuem sendo. E isso de fúria, raiva, que muito moleque aí diz sentir e por isso acha que é um lobisomem, isso não tem nada a ver. É ilusão da sua cabeça, movida por seriados de filme. Na pior das hipóteses, você tem problemas de nervo. Toma aí uma maracujina que melhora. Bom, caros lupinos, só para finalizar, mesmo com todas estas inúmeras gravuras, lendas, livros falando, muitos acham bobagem acreditar nessas histórias de sinocéfalos e santos com cabeça de cão. Que tudo não passaria de fantasia, equívocos, má interpretação. Mas será mesmo? No Museu do Vaticano existe esta estatueta, muito suspeita, de um ser com cabeça de cão e corpo humano, trajando vestes meio que de um guerreiro. Parece uma divindade e tem até uma palmeira do lado. Mas pasme, não é São Cristóvão. Dizem que é um deus, a fusão de duas mitologias, a grega com a egípcia, e resultou neste ser. Eu nunca tinha ouvido falar disso, de fusão de mitologia que gera outro ser. Mas este deus é chamado de Hermanubis, a fusão de Anubis, da mitologia egípcia, com Hermes, da mitologia grega. Sei lá, mas achei este sinocéfalo aí muito suspeito, muito estranho. Ainda mais por estar em um museu no Vaticano.
Mas isso já é história para um outro vídeo. Bom, caros lupinos, deixem aí a sua opinião sobre o povo sinocéfalo, se realmente existiram, se ainda pode ser que existam, e se você acha que São Cristóvão realmente teria sido um deles. E os salves de hoje vão para... Dessa vez vão para mim, porque eu acho que eu também mereço, não é? Ah, tudo bem, Couto? Olha, sabes onde é que eu estou? Tenta adivinhar. São Cristóvão. Até já, beijinhos, te adoro. Este é um salve enviado pela Kate, uma inscrita lá de Portugal. E se você quer me mandar um salve, envie seu vídeo para mim lá na página do Facebook, através de mensagem privada.